Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Convido o deputado Ismael dos Santos para proceder à leitura das atas das sessões anteriores. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada. Ata da 46ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 12 de maio de 2022, na presença do deputado Maurício Skudrack, nas secretarias, deputado Padre Pedro Balduceira, Neudi Sareta Adoc. Às 9 horas do dia 12 de maio do ano de 2022, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Neudi Sareta para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância comparável com o primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição ato contínuo. O senhor presidente deu ciência ao plenário do ato da presidência número 019 DL de 2022 e concede licença ao senhor deputado Felipe Estevão pelo período de 60 dias, a contar da data de 12 de maio do corrente ano, para tratar de interesse particular. Em face ao exposto, o senhor presidente também deu ciência ao plenário dos atos da mesa números 017 DL, 018 DL, 019 DL, 020 DL de 2022, que convoca o primeiro, segundo, terceiro e quarto suplentes, respectivamente, e número 021 DL de 2022, que convoca o cidadão Osmar Vicentini, quinto suplente do Partido Social Liberal, PSL, para ocupar cadeira de deputado neste poder por declínio dos suplentes antecedentes. Dando continuidade ao ato de posse, o senhor presidente convidou o senhor deputado Osmar Vicentini para proceder ao juramento com posterior assinatura do termo de posse e concedeu a palavra ao parlamentar empossado para o pronunciamento. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Dr. Vicente Caro Preso e Gerry Comper. Grande expediente. Não houve inscritos para o horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei número 311, 325 e 433/2021. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos número 122/2021 e 23, 40, 42 e 45/2021, dando continuidade à ordem do dia. Foram aprovados pedidos de informação número 192 a 205/2022 e as moções 384 a 400/2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 779 a 803/2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 367 a 375/2022. Ato contínuo, o senhor presidente, atendendo à solicitação da mesa com aquiescência dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor presidente Acaerte Silvano Silva fizesse uso da palavra para fazer a leitura da mensagem anual do segmento da comunicação. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos, nada mais a vinda a tratar. E, antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra solene para o dia 13 de maio, às 19 horas, no município de Mondaí. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Faço leitura também, senhor presidente, da ata da 5ª sessão solene da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de maio de 2022, na presença do deputado Maurício Skudrack, às 19 horas do dia 13 do mês de maio do ano 2022, na cidade de Mondaí, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor deputado Altair Silva, excelentíssimo senhor deputado Marcos Vieira, excelentíssimo senhor deputado Mauro de Nadal, excelentíssimo senhor prefeito do município de Mondaí, Valdir Rubens, excelentíssimo vice-prefeito do município de Mondaí, Alcir Slavieiro, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Mondaí, Roberto Bernardi, e excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Mondaí, doutor Raul Bertani. Ato contínuo, o senhor presidente deu ciência aos presentes de que a sessão foi convocada por proposição do senhor deputado Altair Silva e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração dos 100 anos de colonização de Mondaí. No momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional pelo coral 25 de julho, sob a regência da maestrina Andréia Ferla, e a apresentação de um vídeo sobre a história da colonização do município. Na sequência, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado Marcos Vieira, o excelentíssimo senhor deputado Altair Silva, este na qualidade de autor do requerimento, que ensejou a presente sessão. Em seguida, o senhor presidente fez uso da palavra, representando todos os parlamentares com assento neste poder.
Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que na oportunidade receberam honraria do Poder Legislativo. Dando continuidade, o senhor presidente convidou o excelentíssimo senhor deputado Mauro Nadal para fazer uso da palavra. No momento seguinte, o senhor presidente convidou para tecer seu pronunciamento em nome dos homenageados o senhor presidente da Associação Comercial e Industrial do Mondaí, Adair Bruch. Na sequência, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Mondaí, vereador Roberto Bernardi, e o excelentíssimo senhor prefeito de Mondaí, Valdir Rubens. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos os que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão especial para o dia 16 de maio, no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a interpretação do hino de Mondaí pelo coral 25 de julho. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Por último, senhor presidente, faço leitura da ata da 4ª sessão especial, da 4ª sessão legislativa, da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de maio de 2022. Na presidência do deputado Sargento Lima, às 19 horas do dia 16 do mês de maio do ano 2022, na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial, dando início à unidade. O senhor presidente convidou as seguintes autoridades nominadas para tomar assento à mesa. Representando estava presente o excelentíssimo senhor deputado Osmar Vicentini e o senhor Jonatas Maia, nesse ato representando os homenageados. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem aos movimentos conservadores de direita de Santa Catarina. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional e apresentação de vídeo institucional. Em seguida, o senhor presidente convidou o excelentíssimo senhor deputado Osmar Vicentino para fazer uso da palavra. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Dando continuidade, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra em nome dos homenageados o representante do movimento Direita Caçador, senhor Jonatas Maia. No momento seguinte, o senhor deputado Sargento Lima, na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão, fez uso da palavra. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia 17 de maio, no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Em discussão as atas que acabaram de serem lidas, não havendo alguém que queira discuti-las, as mesmas estão aprovadas. Solicito à assessoria que proceda a distribuição do expediente. De acordo com o artigo 107 do Regimento Interno, nós entramos agora, então, nas breves comunicações. Primeira oradora inscrita, deputada Paulinha. Deputada Paulinha, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Obrigada, presidente. Senhores colegas, a todos que também nos acompanham na TVA, o que me traz à tribuna nesta tarde, em primeiro plano, é lembrar do dia de hoje, o dia 17 de maio, é o dia que marca o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Esse tema, que foi concebido desde 2004, é uma data emblemática para essa pauta, padre, porque ela foi escolhida pela própria comunidade LGBTQIA+, em data que a Organização Mundial de Saúde, no ano de 1990 apenas, olha só, ontem, retirou da lista a homossexualidade, da lista das doenças internacionalmente conhecidas, da CID, dando ela, então, retirando essa característica patológica equivocada que perdurou durante muitos anos. Eu trago esse tema aqui porque nós lutamos, desde o primeiro dia da nossa existência, contra todo tipo e forma de preconceito. E, senhores colegas, é relevante dizer que a dignidade cidadã, ela pressupõe uma condição de igualdade moral entre os atores sociais numa comunidade política. E essa estigmação que se promove em relação às pessoas LGBTQIA+, no plano fático, é algo
inadmissível para os tempos de hoje, é inadmissível para as democracias contemporâneas. Eu quero aqui também, senhor presidente, deixar claro que a proteção dos direitos ela é confundida, muitas vezes, no quadro atual, com uma visão de mundo ideológica ou de espectro político. E é isso que nós precisamos romper. Na verdade, a defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+, ela está sustentada, sim, nos fundamentos e objetivos da República, da nossa Constituição da República Federativa Brasileira, no seu artigo 1º. Portanto, é um compromisso do Estado brasileiro, é um compromisso de cada um de nós, cidadãos, lutarmos pela equidade, pelo direito de todos e todas, seja quais forem as suas condições. Nesse mês, senhor presidente, vários estados da federação vêm adotando a criação de algumas políticas públicas permanentes e avançando na discussão desse tema. E esse é o dia, hoje é o dia. Nós apresentamos, no ano passado, um requerimento que acabou não sendo acolhido pelo Estado e que a gente retoma ele novamente. Inclusive, eu deixo o requerimento à disposição, caso alguém deseje subscrever junto conosco, em que pede que a Secretaria de Estado de Assistência Social redesenhe a nomenclatura da Gerência de Direitos Humanos e passe a incorporar também a política LGBTQIA+. Essa defesa intransigente que fazemos não mais é do que pela garantia que assevera a Constituição Federal de proteção de cada cidadão brasileiro. E eu não tenho nenhuma condição de dizer para vocês aqui, senhores e senhoras, que eu não enxergo mais esse preconceito. Gostaria que fosse assim, mas ainda é muito dolorida, muito sofrida a vida das famílias. Hoje mesmo, na Comissão de Constituição e Justiça, nós analisamos um projeto de lei de um colega que queria restringir, na verdade, proibir qualquer tipo de tratamento para pessoas até 18 anos ou cirurgias a partir dos 21 anos. Como se esses tratamentos hormonais fossem uma escolha. Essa é uma questão exclusivamente médica e de direito individual e pessoal. A CCJ não pode jamais avançar com um projeto dessa ordem. E nós somos muito firmes no nosso posicionamento. Então, eu quero reiterar aqui, quando falo, que esta não é uma questão ideológica. Nós temos que saber fazer essa segregação. Não se trata de política, não se trata de esquerda, não se trata de direita. Se trata, sim, de direitos e de respeito e de dignidade. É nesse tom que a gente traz a lembrança do 17 de maio, que é o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, contra a LGBTfobia, e rogamos ao Estado que possa abrir um espaço para discutir essa política com profundidade e com responsabilidade, haja vista os inúmeros dados que nós temos de violências sofridas por essas pessoas. Eu quero também, brevemente, senhor presidente, dizer que, recentemente, eu tive o privilégio, ainda no mês de abril, de acompanhar um encontro dos guardas municipais do Estado de Santa Catarina, pauta que me interessa muitíssimo. A segurança pública é um dos pilares que sustentam, inclusive, o desenvolvimento socioeconômico de um Estado, e nós estamos indo muito bem com os investimentos que vêm sendo feitos, tanto na Polícia Civil e na Polícia Militar, que aguardam, naturalmente, um novo ingresso de profissionais que deve acontecer, se assim Deus permitir, e o governador, o grupo do governo também, nos próximos dias, com as autorizações que estão sendo promovidas. Mas, acerca dos guardas municipais, eu quero dizer que foi um encontro espetacular. Nós temos muitas cidades catarinenses hoje que já têm uma política de segurança pública municipal complementar, e elas, senhor presidente, já são a terceira força do nosso país, a terceira força de segurança pública do Brasil é constituída pelas guardas municipais, que, em meu ver,
devem passar para a regulamentação de polícia municipal. Essa é a defesa que a gente apresenta aqui. Nós também encaminhamos uma indicação para que o Estado possa absorver no seu Conselho de Segurança Pública, que dialoga sobre as políticas que serão implementadas nessa área, uma cadeira, um assento também para as guardas municipais que estão estruturadas em nosso Estado, tem um sindicato forte e que hoje tem procurado estruturar de forma mais consistente a participação dessas polícias nos municípios também, complementando esse arranjo de proteção ao cidadão e à cidadã. Quero também destacar que hoje a gente tem um primeiro evento teste na primeira concessão pública estruturada pelo Poder Público Estadual, que é o Centro de Eventos de Balneário Camboriú, e eu me sinto muito motivada pelo que ele pode trazer de desenvolvimento para a nossa região e para o Estado de Santa Catarina, porque agora sim nós temos um equipamento capaz de absorver eventos globais, eventos de porte internacional, com qualidade, com conteúdo, e seguramente um dos melhores equipamentos hoje na atualidade no Brasil. Eu encerro a minha manifestação aqui, senhor presidente, também destacando e enaltecendo a política municipalista que vem sendo adotada pelo governo do Estado, pelo governador Moisés, que tem entregado recursos para, unanimamente, as 295 cidades de Santa Catarina, sem nenhum prejuízo a nenhuma delas por conta da situação política ou partidária. E, sim, esta é a função do Estado, trabalhar de forma íntegra e atendendo sem nenhum tipo de juízo de distinção, quaisquer que sejam as cidades. Hoje nós estamos observando um tempo em que os pequenos municípios têm sido amparados de uma forma diferente, e eu tenho enxergado milhares de catarinenses saindo da margem da invisibilidade e tendo a oportunidade de se sentirem mais cidadãos. Então, eu deixo aqui esse registro de parabenização à equipe do governador Moisés, que tem promovido essas alianças com os municípios, porque é na cidade que, de fato, as pessoas vivem, e nós todos sabemos disso. No mais, senhor presidente, eu quero deixar aqui também boas-vindas ao deputado Vicentini, que estreia na nossa casa. Seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe no tempo que estiver conosco e naquilo que nós conseguirmos contribuir, construirmos entendimento, conte com a gente, tá bom? Obrigada, senhor presidente. Feita a manifestação, deputada Paulinha. Na sequência, ainda em breves comunicações, próximo orador, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, trago a essa tribuna um assunto muito, no meio de tanta coisa ruim, trazer um negócio bom assim, o pessoal até fica meio assim, com o pé atrás, né? Mas essa realmente, eu tenho um maior orgulho de alguns pesquisadores, alguns médicos, e vocês vão entender didaticamente o que está acontecendo. Pois bem, as universidades são, ou deveriam ser, os templos de excelência na busca de conhecimento para as soluções na vida das pessoas e o desenvolvimento da sociedade em geral. Esse conhecimento é o que produz avanços tecnológicos que tornam a vida em nosso planeta mais sustentável e tantos outros saberes que estão sendo construídos nesse momento, como os estudos sobre o funcionamento do cérebro humano. Uma pesquisa científica de alto nível, nesse sentido, com impacto internacional, acontece aqui, na Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo. A UFSC foi a instituição que, por sinal, me formei em 1979. Bons tempos, Vicentini. Caros amigos parlamentares, quero destacar aqui e reconhecer todo o trabalho de pesquisa conduzido pelo médico e professor catarinense, Dr. Roger Valls. Não por
por coincidência, nascido em Jaraguá do Sul. Ele é coordenador do Departamento de Clínica Médica aqui da UFSC e lidera o projeto de pesquisa Potenciais Marcadores de Prognóstico e Alvos Terapêuticos Aplicáveis às Doenças Neurológicas e Psiquiátricas. Dr. Roger foi o vencedor do Prêmio Pesquisa de Destaque da Pró-Reitoria de Pesquisa e teve seu trabalho publicado em revista científica internacional de alto índice de impacto, a Molecular Psychiatry, do grupo Nature, periódico de grande prestígio da Sociedade Científica Internacional. O reconhecimento foi o resultado do seu trabalho que possibilitou uma abordagem inovadora para compreender os mecanismos, olhem e prestem muita atenção, do medo e da ansiedade, questões que ainda provocam uma série de dúvidas à ciência médica. O desenvolvimento científico é algo fascinante. O estudo feito pelo Dr. Roger e a sua equipe, focado em detectar marcadores de doenças neurológicas e psiquiátricas, estudou amostras do tecido cerebral que é retirado de pacientes submetidos à neurocirurgia de epilepsia, recurso utilizado em pessoas que não conseguem responder a nenhum dos medicamentos disponíveis nacional ou internacionalmente. A detecção de marcadores foi possível graças às cirurgias de epilepsia realizadas no hospital universitário. A abordagem é considerada inédita. Como a cirurgia, ela extrai o tecido cerebral de pacientes, o material pode ser aproveitado para fins científicos, com todos os procedimentos sendo devidamente monitorados durante a intervenção e liberados pelas comissões de ética em pesquisa. A relevância disso torna possível demonstrar a associação entre marcadores neuroquímicos específicos de estruturas cerebrais e manifestações clínicas de ansiedade. O tecido cerebral dos pacientes foi rigorosamente estudado pela equipe e deu origem a um banco de dados. Os estudos investigam esses tecidos para compreender manifestações psiquiátricas nos pacientes, principalmente aquelas que envolvem a ansiedade, o medo e o estresse pós-traumático. O professor Roger Valls é pesquisador 1A, considerado o de mais alto nível na classificação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil, o CNPq. Ele próprio resume bem o que significa o resultado da pesquisa publicada em uma revista científica de tão alto impacto. Para um pesquisador, é o reconhecimento da importância dos resultados da sua pesquisa. Para o país, é o reconhecimento do seu investimento assertivo em pesquisa. Como médico, seu colega e justamente da área neurológica, quero parabenizar todo o trabalho e esforço do professor Roger, de sua equipe e de todos os pesquisadores envolvidos. Realmente algo extraordinário no sentido de que manifestações psiquiátricas possam ser rastreadas no cérebro humano, possibilitando avançar no tratamento dos pacientes. O desenvolvimento científico leva à inovação. É assim em todas as áreas, trazendo ganhos à humanidade. Mas é uma estrada longa a ser percorrida para que isso possa acontecer. Foi assim, por exemplo, com a descoberta do raio-x e o entendimento da ressonância magnética, e hoje temos imagens médicas. Em 1929 foi descoberta a penicilina. Até se chegar ao antibiótico, foram 12 anos de pesquisa. Sem o entendimento dos anticorpos, não teríamos os imunizantes, as vacinas contra doenças como poliomielite, sarampo, cachumba, gripe, hepatite A e B, a raiva ou o Covid-19. Para isso, investir mais e cada vez mais focado na produção científica
deve ser o objetivo de nosso país, que, apesar de ilhas de produção de pesquisas, ainda apresenta resultados muito abaixo do esperado. Quero, finalmente, mais uma vez, parabenizar o professor, o amigo, o neurologista, professor Dr. Roger Valls, dar aqui um depoimento de parabéns também à Universidade Federal de Santa Catarina e também todas aquelas pessoas que valorizam a ciência. Apesar de tudo isso, e dessas ilhas de desenvolvimento científico e tecnológico, o Brasil, em razão da falta de uma consciência maior, não apenas do governo atual, mas de alguns outros governos que o antecederam, existe uma dificuldade muito grande de apostar em recursos e talentos. Nós termos o domínio da tecnologia e do conhecimento nos livra da dependência científica e tecnológica de muitas áreas, por exemplo, da área de medicamentos. Medicamentos, para quem não sabe e conseguiu avaliar dentro da pandemia, as farmácias foram as que mais se proliferaram durante esse período todo, Sargento Lima. Por quê? Porque é o segundo ou o primeiro mercado internacional é o medicamento ético, o medicamento permitido. E só perde para quem? Para droga, cocaína, enfim, isso aí. Esse é o maior medicamento, o maior problema do mundo, espalhado no mundo. Então, a gente espera que essa notícia se espalhe aqui no Estado, em todas as universidades, em todos os cantos, e possa servir de estímulo para mais cientistas, jovens, maduros, IVEC, como eu poderia dizer para o meu amigo Vicentinho, italiano, que eu conheci, tive um grande prazer conhecer agora, já trocamos umas impressões em italiano, e dizer assim, todos estamos sujeitos à dependência tecnológica, mas, acima de tudo, todos nós temos uma missão a cumprir, que é o desenvolvimento de talentos. Esse é o grande objetivo do Brasil enquanto nação. Quanto mais talentos nós desenvolvermos, mais livres nós estaremos de todo esse mundo tecnológico aí que nos cerca. Então, para terminar, eu gostaria de 16 segundos de um videozinho, só para provocar vocês. Eu moro no centro de Jaraguá do Sul, mas não é por isso que eu posso deixar de admirar a natureza, e eu tenho vários espécimes plantados dentro da minha casa, e essa espécime é noz pecan. E, me desculpem, tem uma produção em curso lá. Tá bom? Grande abraço a todos. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Dr. Vicente Caro preso. Na sequência, ainda em breves comunicações, próximo orador inscrito, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Presidente, boa tarde. Deputados, boa tarde. Todos aqueles que nos acompanham pela TVA ou pelas nossas mídias digitais. Quero iniciar de forma bem contente hoje, relembrando o dia de ontem. Nós fizemos a nossa sessão aqui, especial, onde recebemos movimentos de direita de todo o estado de Santa Catarina. Pessoas que vieram do mais extremo oeste, extremo sul do estado, da capital. Ouvir dos servidores da casa que fazia muito tempo que não vi uma sessão com tamanho público. Isso aí nos encheu de muito orgulho. Nos enche de orgulho como parlamentar, de orgulho como estar à frente de um gabinete extremamente ativo, que nos ajudou em toda a estruturação desse projeto. E nada mais justo do que, no dia de ontem, agraciar os movimentos de direita, que são os responsáveis mesmo, diretos, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, a fazer aquilo que tem que ser feito, e muitos se omitem de fazer, por preguiça, e outros por interesses pessoais. Mas esses abnegados, desprendidos de qualquer outro tipo de sentimento, se jogam à frente dessa batalha encampada,
Tive a oportunidade ontem também de dividir espaço com o deputado Vicentini, né? Um grande amigo, o único deputado que esteve aqui presente ontem aqui. Quero te agradecer de coração disso. Então, a gente está muito feliz com essa atividade do dia de ontem. E dizer que hoje também aqui, com o meu coração partido por outro norte, de uma parcela de catarinenses que são vítimas de preconceito. Eu não sou muito bom em guardar siglas, mas eu vou até ver a sigla aqui. BLESC. São catarinenses que estão sendo vítimas de preconceito aqui no Estado, isso é muito triste. São os bebedores de leite de Santa Catarina, estão sendo vítimas de um preconceito e de perseguição aqui no Estado. É o BLC+. O mais ali, porque inclui também o consumidor de combustível no Estado. Uma parcela aí de pessoas que estão sendo vítimas de um preconceito tremendo. Nós discutimos tanto aqui nesse plenário a situação do ICMS, tanto discutido, que aqueles que, por falta de informação ou por maldade, nós não sabemos ainda, né, se é por falta de informação, por ignorância pura ou por maldade pura, levantaram-se em voz dizendo que nós estamos pregando fake news aqui dentro, presidente Padre. Aí eu quero ler uma carta da situação das indústrias dos produtores de leite. Carta essa encontrada no site. Então, catarinense, você entra lá no site e você vai colocar da seguinte forma no Google. Vou explicar para vocês. Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado de Santa Catarina. É só escrever isso aí lá no Google. Tá? Vocês escrevem isso lá no Google. Não é o deputado que está trazendo isso. Vocês escrevem lá. Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado de Santa Catarina. Vou ler a cartinha para vocês aqui. O projeto original da Sindileite não previu aumento de preços aos consumidores, mesmo com o veto do Executivo, que era o projeto anterior, o penúltimo projeto enviado, que fez subir os preços nas gôndolas, ou seja, lá para o consumidor. A indústria de Santa Catarina não repassou nenhum aumento de preços do leite ao varejo por esse motivo. A indústria não repassou nenhum aumento de preço por esse combustível. Agora, com a nova lei, que cortou o benefício de 4% sobre a compra da matéria-prima, conquistado pela indústria, a carga tributária subiu. Ou seja, a parte da indústria não há nenhuma condição de redução de preços ao varejo em função da nova lei. Elevou-se, estabilizou, foi apresentado um novo projeto, que teria como reduzir, não foi assim o feito. Ademais, com a 10.334 de 2022, essa carta é de 11 de maio, tá? 11 de maio, regulamentada pelo decreto 18.845 de 2022, a partir de abril de 2022, a indústria com tratamento tributário diferenciado estão obrigadas a recolher 2,5% do total dos créditos presumidos ao governo. O setor leiteiro acaba sendo ainda mais afetado por uma política de aumento de carga tributária. Ou seja, os construidores compulsivos de narrativas, daqui a pouco isso vai virar doença. Os deputados ali, os 13 deputados que votaram, estavam equivocados, estão gerando fake news. Então, vou falar, nós estávamos errados, o produtor rural lá no campo estava errado, a cooperativa que invasa o leite está errada, quem revende esse leite para o varejo está errado, o sujeito que vai lá e compra e fala que paga de 4, deputado Vicentini, que fala lá, pago 4,45, 4,47, em alguns lugares até 4,68, R$ 4,70 numa caixinha de leite, também está mentindo. Todo esse povo é mentiroso. Todo esse povo aí está todo mundo mentindo. É fábrica de fake news. Desde lá, da hora que o momento que a vaca come o capim lá no pasto, até a hora que você vai lá e estica a tua mão na prateleira, esse pessoal que envolve essa cadeia são todos mentirosos. As únicas pessoas que são detentoras da verdade estão lá dentro da Secretaria de Fazenda e alguns deputados aqui dentro que votaram a favor. Só esse pessoalzinho no mundo inteiro, tá certo?
Como eu falei, não é meu, isso aqui, ó, do sindicato, das indústrias de laticínio, também mentirosos. Gente, antigamente demorava tempo para a verdade ser, né, ser revelada. Hoje em dia não passa 2, 3 semanas, a verdade já está sendo revelada. 2, 3 semanas já está aparecendo. Então, produtores de leites mentirosos, nós, deputados, somos mentirosos, né? Alguma parcela nossa que votou, né? O cara que compra o leite é um mentiroso. Certo, está lá o pessoal lá da Secretaria da Fazenda e os deputados que apoiaram o projeto aqui dentro. Esses não fazem fake news, quem faz somos nós. Aquele cara que paga R$ 4,70 numa caixinha de leite também é um mentiroso. Misericórdia. Então, aí, em defesa dessa parcela de catarinenses que são vítimas de preconceito, o BLSC+, os bebedores de leites do estado de Santa Catarina, o mais porque também tem os consumidores de combustível, que pagam 25% do preço no combustível ainda, né? Esses aí estão sendo vítimas de preconceito, estão sendo perseguidos. O governo pode ver eles com o cartão deles na mãozinha lá, que tem que dar um jeito de dar uma facada naquilo e tirar um lasco daquela metade. Enfim, está aí, ó. Não passa nem 2 semanas depois aí, os mentirosos são relevados. Fake news, fábrica de fake news vem de outro lugar. Fake news foi obrigado para poder construir, lá da lei Michele Roncalho, né? Para transferir de cargo de contador para auditor. Isso aí que é, né? Isso é que é difícil de explicar. Do leite era bem facinho de explicar. O que é impossível de explicar é como é que você joga um contador para auditor sem fazer concurso. Isso é praticamente impossível. Estou esperando o Ministério Público explicar isso. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Procuradoria-Geral da República, que eu levei lá na mão do Augusto Aras, para ele poder responder isso também. Como é que explica isso aí? Isso aí que vai precisar de uma bela e uma boa fake news. Aproveitar para finalizar aqui e dizer que na semana retrasada, estive no 8º Batalhão de Polícia Militar, na cidade de Joinville, para comemorar a data alusiva de comemoração aos 187 anos da Polícia Militar, e passar aqui o meu recado. Já conversei, inclusive, com o Comando do Bombeiro, Comando da Polícia Militar, com a liderança de governo aqui dentro. Passou da hora. Será que esse governo vai deixar fazer 188 anos sem um plano de carreira? Dá uma canseira de 188 anos na tropa. Moisés, tu és campeão mesmo, hein? Tu me surpreendes a cada dia. 187 anos não é o suficiente, né? Vai ter que fazer 188 anos para enviar esse plano de carreira para cá. Já sabemos que tem jabuti lá dentro, vamos votar com jabuti e tudo. Igual eu falei, nós já votamos aqui até transposição de cargo sem concurso. Não tem problema, manda para cá que a gente vota. Eu não estou vendo nenhum deputado aí se manifestando contrário a esse projeto. Pode enviar que ele vai ser votado. E mais uma vez aí, falar do nosso preconceito aqui, dessa nossa preocupação, desse preconceito em cima do bebedor de leite do estado de Santa Catarina, isso aí tem que acabar, essa vergonha. Obrigado. Feita a manifestação, deputados Sargento Lima, o próximo orador inscrito sou eu mesmo. Como nós não temos ninguém aqui nesse momento, né, para conduzir os trabalhos da mesa, faço a minha manifestação. Eu gostaria, nesta minha manifestação, de trazer presente que, no dia de ontem, nós recebemos aqui na Alesc um grupo de jovens, e esteve junto comigo a deputada Ada de Luca, onde recebemos uma documentação por parte desses jovens, tratando de uma medida provisória que tramita no Congresso Nacional, mais diretamente na Câmara Federal, que é a medida provisória 1116 de 2022, e junto com ela também o decreto-lei número 11.061 de 22, que foram publicados agora recentemente, no dia 4 de maio de 2022.
eles alteram mais de 86% dos seus artigos, isto é, a medida provisória, e do decreto, mais de 64% de seus artigos. Portanto, existe uma alteração profunda, tanto através da medida provisória, bem como do decreto que regulamentou, que tem regulamentado o aprendiz, o jovem aprendiz, o programa Jovem Aprendiz. E só para fazer memória, o programa Jovem Aprendiz, ele é destinado a jovens de 14 a 24 anos, ou pessoas com deficiência, a estes, porém, sem limite de idade. E para acessar, o candidato precisa estar matriculado no ensino fundamental, no ensino médio ou técnico, ou ter concluído o ensino médio. Ele não pode estar fora da sala de aula, ou pelo menos ter concluído o ensino médio. E claro que ele será contemplado também com carteira registrada, salário proporcional, vale transporte, 13º salário, FGTS, INSS, férias e por ali afora. Isso, ele dá condições e dignidade para estes jovens ingressarem no mercado de trabalho e permanecerem no ensino. Isso que é fundamental. Ao mesmo tempo que tu adentra no mercado de trabalho, você continua no banco escolar, né, com tua formação educacional. As empresas médias e grandes são obrigadas a reservar ao menos 5% das vagas para estes jovens, jovem aprendiz. As novas normas que estão na medida provisória e no decreto, ela contempla, premia os maus empregadores desta forma, flexibilizando e, ao mesmo tempo, inviabilizando a própria fiscalização. A medida provisória 1116, agora de 22, ela sugere aos empregadores a adesão ao programa em troca da isenção das penalidades e multas que sofreram por não cumprirem as cotas de menores aprendizes. Então, eles ainda têm uma regalia, um privilégio, sendo beneficiados por não cumprirem as normas de gerarem estes empregos aos jovens aprendizes. Com isso, o governo federal livra os empregadores de riscos de punição por desrespeitar a legislação no que se refere à obrigatoriedade de cumprimento da cota de colocação de aprendizes, criando estímulos e não obrigações. A medida provisória, ela possibilita a contagem de contratação de aprendizes, adolescentes ou jovens em situação de vulnerabilidade em dobro. E desta forma, se tiram as oportunidades de novas contratações, de novos jovens aprendizes terem acesso ao mercado de trabalho. Num primeiro momento, o governo federal chegou a propor a contratação de jovens, do jovem aprendiz, sem vínculo estudantil. Isto é uma aberração, é um absurdo. É um incentivo para que estes jovens não frequentem as salas de aula.
Infelizmente, é o incentivo à evasão escolar. Isto não é bom, não é salutar. É uma faixa etária que o jovem tem que estar em sala de aula, tem que frequentar a aula. Ainda bem que, neste aspecto, o próprio governo ele tem recuado. Um estudo técnico realizado por auditores fiscais do trabalho apontou que as alterações previstas no PL 6.461 de 2019, que trata da questão, efetivamente diminuirão 432 mil estudantes, ou seja, 432 mil vagas de jovens empregados seriam ou serão reduzidos pela proposta que ela tramita, representando isso nada mais, nada menos do que 46%. Basicamente, a metade do programa está sendo basicamente lesado. É preciso garantir a continuidade deste importante programa, desta importante política, que é a aprendizagem profissional. Nós precisamos capacitar, qualificar os quadros para desenvolverem com qualidade e eficiência as suas atividades. Nasceu este programa em 2000, a época do Fernando Henrique Cardoso, que era o nosso presidente da República, e depois se deu a continuidade desse programa todo, fortalecendo-o e melhorando-o cada vez mais. A nossa juventude tem tido, na verdade, os seus sonhos e oportunidades massacrados e destruídos cotidianamente. E nós percebemos isto nos nossos adolescentes e nos nossos jovens. Seus sonhos, suas oportunidades estão sendo sucumbiados, retirados. Estamos falando de jovens que querem trabalhar e estudar. Querem e precisam de oportunidades, que dependem disso para seguir em frente. O adolescente, o jovem quer oportunidade. É isto que ele quer, não quer favor, mas quer oportunidade para que, através dela, ele possa ser protagonista da sua história, da sua caminhada e da sua vida. E a nós, parlamentares, não podemos ficar em silêncio diante daquilo que está acontecendo. E é nesse sentido que estou encaminhando à Câmara Federal, a nossa bancada catarinense, exatamente uma moção pedindo para que a bancada federal e a Câmara Federal tenha todo o cuidado no analisar essas matérias, né, e que, pelo menos, não permita que este absurdo possa acontecer com o programa Jovem Aprendiz em todo o nosso território nacional. Gostaria, assim, de contar com o apoio e o respaldo de todo o Parlamento. Feita, então, a manifestação, fim das breves comunicações, nós entramos agora, então, no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao Partido União. Deputado Vicentini, Vossa Excelência, que falará em nome do Partido União, tem o tempo de até 6 minutos. Sim. Boa tarde a todos. Em nome de Deus, agradeço a minha presença, estar aqui. Quero cumprimentar o senhor presidente, assim a mesa diretora,
Meus cumprimentos para os pares, nossos deputados, deputadas, e a todos os catarinenses que nos assistem através da TV Alesc também. Quero dizer da minha alegria em ocupar esta tribuna no dia de hoje. E também falar da minha satisfação por poder ter sido tão bem recebido por todos, a iniciar pelos guardas da entrada até a presidência. Trazemos parabéns a todos vocês. Senhor presidente, com 40 anos de vida pública, estendo meus cumprimentos com muito orgulho. Me sinto muito feliz e me sinto em casa. A todos que eu conversei, que eu pedi, me acolhi com tanto carinho que a gente até fica, às vezes, desluziado. Muito obrigado. Pelos que sempre quiseram que eu estivesse hoje aqui, do meu município de Guabiruba, onde, pela primeira vez, tem o deputado empossado e pode representar e fazer acontecer. As coisas que lá, em toda a nossa região também, são necessárias, trazidas a esta casa, para que se faça acontecer e também trazer os problemas que lá existem. Esse é nosso trabalho. Queria ao doutor Vicente, né, que falou há pouco, que é tão bom ouvir essas boas notícias também. A sociedade e o povo merecem de boas notícias. E a Sargento Lima, para a nossa sessão de ontem, parabenizá-lo também, pelo grande número de povo aqui presente, teve de praticamente 4 cantos do Estado, apoiando e dando força para que as coisas vá adiante, para que se mantenha também o sistema de família, que é muito importante para o nosso país, para o nosso mundo, pois se não tivermos isso, não teríamos nem assembleia e nem organização em nenhum lugar. É motivo de muito orgulho estar aqui a representar o meu município de Guabiruba, sendo o primeiro deputado, como já falei, estadual da minha cidade, e poder não somente representar Guabiruba, mas também todo o Vale, a região e estado de Santa Catarina, como o Tijucas também. E nesse momento que a gente pode trazer ao âmbito do Estado os problemas regionais, já dito há pouco, como também trazer no conhecimento do nosso povo catarinense as coisas que lá, que também nos dá tanto orgulho para nós, das nossas regiões, do nosso Estado, do nosso município. E por falar em orgulho regional, hoje protocolei nesta casa 2 moções de aplauso, que desde já peço a aprovação nesta casa. A primeira para a Congregação da Imaculada Irmãozinha da Imaculada Conceição em Nova Trento, pela organização do ano jubileu, onde se comemora os 20 anos da canonização e 80 anos da Páscoa definitiva de Santa Paulina. Santa Paulina, conhecida como Vicentânia, queria falar a todos os presentes também, que ela tem da Itália o sobrenome da minha família Vicentini. E com grande honra é que me traz aqui, hoje empossado, e poder levar essa moção a conhecimento, né, nos 100 anos da nossa querida Madre Paulina, por ser um santuário e a primeira santa do nosso país. As condutas de Deus abrem os caminhos, e esse caminho foi aberto por alguém para mim estar hoje aqui. Sempre tenho dito também na minha posse que a fé faz acontecer o impossível, quase impossível a gente estar presente aqui, de tanto trabalho e tanta força que se traz das campanhas e do município tão pequeno como é Guabiruba, ter hoje nos 60 anos, que também quer dizer que é grande orgulho nesse momento. Dia 10 agora completa 60 anos de animação política Guabiruba, que é a minha terra natal, e também Botuverá,
né, o chamado antigo Porto Franco, né, para quem conhecia. Porto Franco passou a se chamar Botuverá, e é o município de onde veio meu falecido pai, de onde veio a minha esposa, e que a gente também tem um pedacinho daquela terra no coração, e que a gente quer homenagear aquele município com tão grande emoção no coração da gente. Queria, senhor presidente, se puder ainda estender um minutinho, dizer assim que o ano jubileu é um momento de grande celebração para todas as comunidades católicas. E se iniciou no dia 19 de março com a festa de São José, meu padroeiro, que sempre levei comigo. Porque Santa Paulina tinha e se encerrou no dia 16, se encerrará no dia 16 de dezembro, que é o dia em que se comemora o nascimento da nossa primeira santa brasileira, que é orgulho para nós catarinenses. A segunda moção de aplausos que eu toquei nesse é do policial militar Edson de Souza, da cidade de Botuverá, o chamado Porto Franco, que salvou uma criança recém-nascida que estava afogada, já quase sem vida, para a Liga dos Pais da comunidade local e de todas as corporações da Polícia Militar na cidade de Botuverá. Isso tudo é motivo de orgulho para nós, nossa região, e para nós, ser humano, né? Vamos falar assim. Nós estamos também ouvindo a população, recebendo demandas locais que ressaltaram em divisões ao governo do Estado para melhorias nas nossas rodovias, hospitais, escolas, na região, e que carecem de atenção, e sei que teremos apoio desta Casa e também do governo do Estado para que as nossas populações sejam ouvidas. E demais, dizia todos os presentes, nossos agradecimentos. Estamos sempre aqui. Quero conversar com os nobres deputados, a mesa diretora, que, com dado o tempo, a gente vai encaminhar, botar o trem na linha e estar sempre andando junto. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Feita a manifestação, deputado Vicentini, a vossa presença engrandece, sem dúvida nenhuma, este nosso parlamento, né? A forma e a maneira de conduzir. Para o parlamento catarinense, não tem dúvida nenhuma que é um orgulho. Ainda nos partidos políticos, o próximo horário pertence ao PL e fará uso da palavra deputado Maurício Scudelarque. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos e 30 segundos. Obrigado, deputado Padre Pedro, Vossa Excelência, que preside essa eleição, caros colegas deputados, público que nos acompanha, imprensa. Queria saudar o meu amigo, vereador Valdir Venâncio, aí, nosso representante lá no município de Campo Herê, junto com o vereador Marcelo. Já estiveram hoje no nosso gabinete, inclusive já está saindo a obra de infraestrutura lá em Campo Herê, com um dos recursos que foi encaminhado nesse ano. Então, levem o nosso abraço à população de Campo Herê e a satisfação. Parabenizar o nosso deputado Vicentino aí, que está fazendo um grande trabalho, representando muito bem a região. Queria saudar também o vice-prefeito Odair, o Zinho, como é conhecido, lá de Timbó Grande. Estaria hoje aí o prefeito Valdir Cardoso, mas ficou lá porque chegaram os técnicos do DEINFRA, o Juscelino, vereador, o José, secretário, que também estão na casa, já que o município agora aprovou na Câmara de Vereadores, deputado Cobalcino,
um terreno lá para a construção da delegacia, não é da nova, porque lá é prédio alugado, sala alugada, não tem a delegacia própria. E então agora o município está destinando um imóvel no centro da cidade lá para construir a delegacia. Entregamos em mãos ali ao delegado-geral da polícia e esperamos que no ano que vem aquela obra já se torne uma realidade para o município de Timbó Grande. Também registrar, estive no último final de semana no município de Agrolândia, 2 eventos lá, um campeonato catarinense de tiro ao prato, muitas famílias, muitos praticantes, atiradores participando desse esporte que cresce muito no estado de Santa Catarina e no Brasil. E já pratiquei tudo que é tipo de tiro, deputado Fabiano. Mas tiro ao prato eu nunca atirei, daí fiquei com vontade. A próxima oportunidade que tiver, que for num clube, vamos. Já tive que atirar até em gente, em bandido, em confronto, mas tiro ao prato eu não tinha praticado ainda. Eu fui lá e vi como é bacana, atiradores, famílias, a mulher atira, o filho, é uma convivência harmoniosa e um segmento que a gente tem que apoiar. E também estive lá em Agrolândia, na festa na Capela Santa Catarina, né? Ganhei 2 prêmios, um na roleta, e de agora me avisaram que ganhei na rifa da festa também. Ainda bem que o da rifa é um edredom. Falei para a igreja ver uma família carente lá e dá, porque eu já tinha vindo embora quando me ligaram que eu ganhei um edredom na rifa da comunidade. Mas a nossa vida de política, como todos aqui gostam de fazer, o Cobalcino, o Fabiano, né, Vicentino, de estar presente na comunidade, participar de todos os atos, deputado Padre Pedro, que preside a sessão, e o nosso jeito de fazer política é essa. É a política de conversar com as pessoas, de ouvir. Não conseguimos ir num evento, pode ser até uma confraternização, mas vira pedido, vira discutir um problema da comunidade, uma estrada, uma obra, um posto de saúde, e a gente traz e vai atrás de soluções para essas questões. Inclusive, as emendas impositivas ajudam muito o deputado a resolver essas questões. Dos 9 milhões possíveis ali de emenda dos deputados, da minha cota, levei emenda para 130 municípios. Eu sei o quanto é importante para um município distante um carro para a saúde, uma ambulância. Às vezes as pessoas lá ficam 6, 7 meses esperando uma consulta mais complexa a ser marcada aqui na capital. Aí chega a ambulância no dia marcado, às vezes 2, 3 horas da manhã, pegar a pessoa em casa. Aí quando é 7, 8 da manhã, para ir num posto, numa lanchonete, para dizer, motorista ambulância ali com 6, 7 pessoas, às vezes sem ar-condicionado, carro com pneu ruim, alguém quer ir no banheiro, alguém quer comer um pastel, aí tem aquela pessoa humilde ainda que diz, não estou com fome. Não é que não está com fome, que às vezes não tinha 10 reais no bolso para comer um pastel e está fazendo 500, 600 quilômetros para vir numa consulta e levar sorte se ainda o médico não ficou doente, se não faltou não sei o quê,
porque eles dizem, não, infelizmente o senhor vai ter que voltar daqui tantos dias, como se a pessoa morasse no outro lado da rua. E então, a gente sabe por que muitas vezes eles param a cidade para receber um veículo para a saúde, para a educação, uma ambulância, um raio-x, um benefício que nós conseguimos levar com a emenda impositiva. Porque o Estado tem dificuldade aqui para manter o Hospital Regional São José, o Hospital Celso Ramos, o Hospital Infantil está com a emergência lotada. Então, o Estado não vai olhar esses problemas que, para eles, muitas vezes, parece um problema pequeno, mas para o cidadão que está lá aguardando uma cirurgia, não é um problema pequeno. Para o familiar que nos procura, dizendo que a pessoa está toda noite com problema, que tem que ir no posto de saúde, que sente muitas dores, que não sabem mais o que fazer, nós sabemos desse sofrimento. Então, nós sabemos que essa é a política verdadeira. Até é fácil morar aqui na capital e dizer que emenda não é importante. Aqui, pega um Uber, pega um ônibus, nem sabe em qual hospital ir, porque tem 6, 7, 10 hospitais para ir. Agora, quem fica lá no interior, aguardando um ano, muitas vezes, para uma consulta, sabe o que isso significa. Então, é esse o trabalho que a gente gosta de fazer. Para finalizar, uma notícia boa. Hoje tem o Expocentro Experiência, que é um evento no Centro de Exposições de Balneário Camboriú, e é um evento que serve como experiência, é o primeiro evento que será realizado no Centro de Convenções de Balneário Camboriú. Todos os equipamentos, a tecnologia que está disponível no Centro de Eventos, hoje estará à disposição. Eu tenho orgulho de dizer aos colegas que estarei lá representando a presidência da Assembleia, e, claro, todos os 40 deputados, muitos podem estar presentes, mas vai ser uma alegria estar lá, e da empresa, um evento da empresa que ganhou a licitação, para mostrar a quem quer utilizar o Centro de Eventos, que é um dos melhores, dos maiores do país, toda a infraestrutura que há, o que há de mais moderno em tecnologia e inovação. Então, às 19 horas nós estaremos, serão mais ou menos 1.500 pessoas de todo o país que vêm para conhecer o Centro de Eventos e conhecer toda a tecnologia, a inovação que é possível utilizar. Então, de parabéns, Balneário Camboriú, minha cidade, estava em casa, vim hoje de manhã para lá, voltamos à noite para o evento e para pernoitar, deputada Paulinho. Pela ordem, na verdade, eu só quero lhe cumprimentar, dizer que nós estaremos muito bem representados por Vossa Excelência nesse evento. Deputado Maurício, eu pretendo chegar lá também. Mais um minuto. Obrigada, senhor presidente. Para, junto com Vossa Excelência, aplaudir essa bela iniciativa do nosso Estado, esse importante passo, porque, afinal de contas, é a nossa primeira concessão pública. Eu estou muito orgulhosa e muito convicta de que o nosso Estado passa a ter uma nova rotina, muito mais oportunidades de trabalho, de emprego, de renda para a nossa região. Parabéns por nos representar lá e conte com a minha presença também. Obrigado, deputada Paulinho. Com certeza, os maiores eventos do Brasil serão realizados em Balneário Camboriú e no Centro de Eventos. Então, foi uma luta para construir, inauguraram um monte de vezes, a coisa não andava, autorizaram, liberaram, e agora
felizmente, devidamente já liberado, estará em funcionamento. Então, parabéns, Balneário Camboriú, o Expocentro, e parabéns, Santa Catarina. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Maurício Scudelarc, o próximo horário pertence ao bloco PDT, PSDB e Republicanos. Consulto o bloco, se alguém fará uso da palavra. Não, nós não temos ninguém a se manifestar. Na sequência, o horário pertence ao PP, Partido Progressista. Da mesma forma, a bancada abdica da palavra. Na sequência, o PSD, também não há oradores inscritos. O PT, Partido dos Trabalhadores, deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 6 minutos. Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente Padre Pedro, que aqui comanda esta sessão, meus colegas deputados, a quem nos acompanha também pelos canais da Assembleia Legislativa. O Movimento Nacional das ODS de Santa Catarina realiza anualmente, no final de mês de maio, o evento A Semana ODS em Pauta. Esse é um trabalho extremamente necessário para a sociedade saber um pouquinho mais sobre este assunto. Uma pesquisa revelou que 49% dos brasileiros não conhecem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, enquanto 38% já ouviram falar, 10% declaram algum conhecimento sobre o tema e apenas 1% da população diz conhecer bem sobre as ODS. A Semana ODS será nos dias 23, 25 e 27 de maio, através do canal YouTube do Movimento ODS Santa Catarina. Divulgar os objetivos é um dos principais desafios para ampliar o conhecimento da sociedade sobre a Agenda 2030. Para quem ainda não sabe, a Agenda 2030 é um plano de ação para construir uma sociedade mais justa, diminuindo a desigualdade e promovendo o desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030 é coordenada pela Organização das Nações Unidas, através do compromisso global assinado em 2015 por 193 países, incluindo o Brasil, com base nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Para colaborar com a pauta, nós apresentamos nesta casa um projeto de lei que prevê a implantação da Agenda 2030 em Santa Catarina. A Frente Parlamentar, que está atenta e em conversas com entidades, órgãos governamentais, sociedade civil, para mobilizar esforços e sensibilizar as autoridades sobre a importância da aprovação desta proposta como uma política pública de Estado. Um outro projeto de lei que nós apresentamos é o que reforça a nossa linha de atuação a favor das ODS da ONU, é o projeto que prevê o Programa Estadual de Renda Básica de Cidadania e Renda Básica Emergencial do Estado. A proposta está nesta casa desde o ano passado. A renda básica permanente, ou renda mínima, garante uma dignidade a toda a população, independente da situação laboral. Já a renda emergencial oferece um suporte financeiro para as famílias em vulnerabilidade social, em estado de calamidade ou de pandemia. No caso da renda emergencial, Santa Catarina já conta com o programa SC Mais Renda. Os números referentes à crise econômica provocada pelo descaso do governo Bolsonaro confirmam a necessidade do projeto de renda básica. Segundo uma reportagem do Clique RDC e do Grupo Condá de Comunicação, em 2021, a renda domiciliar per capita real do catarinense foi rebaixada de R$ 1.718 a
a menor marca desde 2012, quando foi de 1.776. Mesmo na pré-pandemia e na pandemia, em 2019, a renda do catarinense chegou a 2.035. Hoje, 1.718. No oeste de Santa Catarina, deputado Cobalcini, há um total de 23.260 famílias em extrema pobreza. Este é o maior número já registrado desde dezembro de 2014, quando houve um total de 27.326 grupos de famílias nesta situação. Santa Catarina tem hoje 712 mil mulheres cadastradas no Cadastro Único da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Isto é, 19% da população feminina de Santa Catarina estão em situação de vulnerabilidade social. É urgente a adoção de políticas públicas de Estado para ampliar os serviços públicos de proteção social que garantem as necessidades mínimas das famílias catarinenses. São dois problemas. O primeiro, que esse é o resultado do governo Bolsonaro, aumentando a pobreza no Brasil inteiro e aumentando a pobreza em Santa Catarina, uma pobreza extrema. Enquanto surgem 23 bilionários, surgem milhares de miseráveis em Santa Catarina. É o resultado desse governo. E o segundo é que Santa Catarina tem hoje todas as condições de criar alguns programas sociais que visam atender essas famílias que mais precisam, pois o governo chega a conceder benefícios fiscais que atingem 14 bilhões de reais todos os anos. O que custa um programa de 50 milhões que atendam essas pessoas que hoje passam fome, que passam necessidade, que sofrem agora com o frio, que não têm onde morar e que poderiam estar recebendo um auxílio mínimo, pelo menos de uma alimentação, para conseguirem se manter. Isso não é bolsa esmola. Comparado aos 14 bilhões, 50 milhões para a população de baixa renda, isso eu considero uma esmola. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Fabiano da Luz. Na sequência, o horário pertence ao PTB. Não havendo oradores inscritos, nosso último partido inscrito para se manifestar é o MDB e o Partido Novo, o Bloco. Com a palavra, deputado Valdir Cobalcini. Vossa Excelência tem o tempo de até 15 minutos. Obrigado, nosso querido deputado Padre Pedro Baldiceira. Também tem conduzido em muitos momentos desta casa, sessões aqui do plenário, o deputado Fabiano da Luz. Quem sabe um dia poderia ser presidente da Celesc, deputado Fabiano, com esse nome, e distribuir energia por esse Estado. Mas eu gostaria, nesse dia, de registrar aqui da tribuna, para constar dos anais desta casa. Há um ano atrás, Santa Catarina perdeu um ilustre catarinense por adoção, e também cidadão honorário deste Estado, gaúcho de nascimento, lá da cidade de Carazinho, mas que aportou muito cedo para Santa Catarina, residindo com seus pais, sua família, primeiro em Chapecó, e depois se transferindo lá para o interior do município de Modelo, na linha Salete. Eu falo do ex-vereador, ex-deputado estadual por 2 mandatos, ex-deputado federal, ex-vice-governador, governador de Santa Catarina, senador por 12 anos. Falo de Cacildo João Maldaner,
e que ao longo de sua vida pública de mais de 50 anos, deixou um legado para o seu partido, que é o meu partido, mas também deixa um legado para Santa Catarina, para o oeste do nosso estado. Imagino lá no início dos anos 70, quando sai lá do interior, andando a cavalo, e chega aqui à Assembleia Legislativa, sendo depois reconduzido com votações, muito embora pequenos municípios, mas com votações muito expressivas, falando a língua, especialmente do agricultor, lá do Grande Oeste do nosso estado. Sua trajetória política nos orgulhou muito, continua nos orgulhando, continua muito vivo na nossa memória, até pela proximidade, pela afinidade, não apenas política, mas pessoal, já que, deputado Padre Pedro, talvez não tenha essa informação, eu comecei a minha primeira atividade pública, se deu aos 18 anos, quando, ao fazer uma visita no seu gabinete, lá em Brasília, no mesmo momento, eu passei a integrar o seu gabinete, saindo lá do interior de São Lourenço do Oeste, jamais imaginava de um dia visitar um deputado federal. E na primeira visita, já fui convidado a lá permanecer. Trabalhei alguns anos na Câmara, depois no Senado, e retornando a Santa Catarina, algumas funções ao seu lado, como vice-governador, e depois naquele ano, com a morte do governador Pedro Ivo, quando se tornou governador também ao seu lado, foram muitas histórias, muitas lições, muitos aprendizados, seja no campo político, mas histórias de vida, porque ele era um homem também muito extrovertido, era uma figura assim, até folclórica, muito engraçado, e que divertia a todos aqueles que o rodeavam. Era um palanqueiro também de mão cheia, como hoje quase não se vê mais, né? Presidente Padre Pedro, aqueles palanqueiros, e em tempo em que haviam grandes concentrações, grandes comícios, que hoje praticamente, nem depois dos showmícios, hoje os comícios praticamente eles já não existem mais. A comunicação hoje ela é diferente. Nós ainda mantemos uma comunicação de olhar no olho, de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas, mas muitos se comunicam apenas pelas redes sociais. Como é bom a gente manter essas visitas que nós fizemos todas as semanas aos municípios, e lá nós ouvimos a comunidade e aquelas mais distantes. Não que aqui os municípios próximos da capital não tenham também as suas demandas, eles têm, mas eles estão mais próximos aqui da sede do Poder Legislativo, eles podem estar aqui com mais frequência, podem buscar aqui uma audiência com o secretário de Estado, podem até estar com o governador do Estado. Aqui tem os hospitais públicos, a maior parte deles está aqui em Florianópolis.
enquanto que aqueles mais distantes dependem mais da ação do deputado estadual, do deputado federal, enfim, dos governantes. Então, eu queria fazer este registro de alguém que marcou muito na minha vida. Ele foi uma espécie de pai que eu tive na política, um pai que me ensinou muito, né, que inclusive me ensinou a dar os primeiros passos na vida pública, enfim, que depois, por alguns anos, ele na presidência do diretório estadual do MDB, eu pude conhecer cada um dos municípios em Santa Catarina, porque, sem exceção, todos os finais de semana, nós colocávamos o pé na estrada. Eu, como seu assessor, não tinha ideia de que um dia eu poderia estar aqui, da tribuna desta casa, para falar dessas histórias, para ressaltar a figura pública do governador, senador, deputado, que foi Cacildo Maldaner, porque penso de que figuras como ele não podem cair no esquecimento. Então, eu faço questão absoluta de dizer da lacuna que ele deixa com a sua morte, mas de onde ele estiver, certamente que ele também está feliz, porque o seu amigo, quase que considero que como um filho, hoje está aqui, não para substituí-lo, mas para dar, quem sabe, continuidade ao seu feito aqui em Santa Catarina. Também me ilumina muito, me inspira muito, o ex-governador Luiz Henrique da Silveira. Foram os dois professores que eu tive na política que me ensinam muito, e eu tentei buscar aprender, especialmente em relação à postura que deva ter o homem público. Eu gostaria também, e já que nós estamos, parece-me que hoje a Serra nevou, tem temperaturas negativas lá em Urupema, lá em São Joaquim, na Serra, no oeste de Santa Catarina, e falar, há pouco eu ouvi o deputado Fabiano da Luz falar de um programa habitacional que foi lançado há pouco tempo, o deputado Moacir Sopelsa, em que 41 municípios foram contemplados, os municípios com menor IDH do estado de Santa Catarina. E, pasmem, desses 41 municípios com menor IDH, 39 deles se situam ou na Serra, na região serrana, ou no oeste de Santa Catarina. Por coincidência, as regiões mais frias. Então, os mais pobres, aqueles que não têm casa onde morar, ou que vivem em subhabitações, esses são aqueles que mais sofrem. E é a região mais fria. Então, a gente vê isso, de um lado, nós lamentamos, claro. Por outro lado, não deixa de ser um alento o programa do governo, depois de muitos anos em que o Estado não construía mais uma casa sequer para as pessoas de mais baixa renda. Agora, com esse início desse programa, nós torcemos, sim, para que catarinenses como esses que estão sendo beneficiados se multipliquem. Quando se fala em Santa Catarina, se tem a ideia, presidente Sopelsa, de que quando nós vamos fora do Estado, não, aqui é uma Suíça brasileira, mas nós temos realidades muito diferentes, muito distintas, tem diferenças entre regiões muito grandes. Essas duas regiões, veja, que desses
dessas 41 municípios, apenas um município do sul de Santa Catarina e outro município do Planalto Norte do nosso estado. Os demais, oeste e região serrana. Então, nós torcemos e queremos que esse programa possa levar a moradias. Tem muitas casas que sequer têm um banheiro. Essa é a realidade, tal qual ela é. E imagina com temperaturas negativas, como nós enfrentamos na grande parte dessas duas regiões do nosso estado. Então, eu quero comemorar esse programa, mas também torcer, e acho que a gente deve estimular a que se invista mais em moradia popular, seja na construção de novas casas, mas também na reforma de outras casas, na construção de banheiros. Veja, alguns não imaginam que nós convivamos com isso em Santa Catarina, mas sim, é verdade, tem alguns que talvez não saiam daqui, que fazem o seu trabalho sem sair da própria casa e não conhecem esta realidade do interior do nosso estado. Eu até gostaria, em outro momento, de falar mais sobre isso, mas também acompanhei ontem a reunião de vereadores da Grande Florianópolis com o Fórum Parlamentar em São José e do anúncio da conclusão das obras do contorno rodoviário para o final do ano que vem. Eu torço muito para que isso se confirme, que isso seja verdade, porque eu acompanho essa história desde 2011, deputado Padre Pedro, quando assumi a Secretaria de Infraestrutura, e nós tínhamos um prazo contratual para encerrar o contorno viário em 2012, e hoje é 2022. Então, se passam 10 anos do prazo contratual e agora nós vamos avançar mais 1 ano e meio. Tomara que isso não seja um conto de Papai Noel, e eu quero ficar acompanhando, torcendo, é claro, não vou torcer contra. Eu torço a favor dos catarinenses porque esta obra ela retira grande parte do que a gente enfrenta todos os dias. Essas filas intermináveis na BR-101 e, sem dúvida alguma, que essa obra vai trazer menos transtorno, não apenas para quem mora em Florianópolis, mas por aqueles que passam por aqui. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Valdir Cobalcini, assim nós chegamos ao final do horário destinado aos partidos políticos e esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas para a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.